É um prazer estar aqui. Meu nome é Rafael Moraes. Estou aqui representando o Brasil Eco Fashion Week, Semana de Moda e Sustentabilidade Brasileira. E estamos aqui oficialmente abrindo a conferência de abertura da 7ª edição do Brasil Eco Fashion Week, Semana de Moda e Sustentabilidade Brasileira, pela primeira vez em formato itinerante, presencialmente, aqui na cidade de Belém, no estado do Pará. Então, sou grato, estamos sendo muito bem recebidos e é um prazer estar realizando essa conferência de abertura aqui na cidade. Nossa programação hoje é longa, né? São 6 atividades, palestras de conteúdo com 3 ou 4 convidados cada uma. E vamos começar agora, pedir para subir ao palco aqui nossas 2 primeiras convidadas, por favor, Marina Calife e Maíra Castro, que vão fazer a nossa primeira roda de conversa. E a gente vai ter uma primeira conversa aqui, bem genérica, bem geral, sobre moda, sustentabilidade, Brasil e COP30. Ok? Muito obrigado, pessoal. Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Meu nome é Marina Calife. Eu sou uma co-hunter, ou seja, eu sou uma caçadora de tendências com foco em Amazônia. Sou formada em moda, tenho mestrado em comunicação, linguagem e cultura. E eu tenho o objetivo de criar uma moda amazônica local, ou seja, uma interação entre a nossa moda com o que está acontecendo no mundo, de forma a trazer emprego, renda e um real desenvolvimento para a nossa região. E hoje eu estou aqui com uma pessoa, gente, que ela é muito especial. O currículo dela é inspirador. Acho que vocês vão sair daqui com muitos insights amazônicos. E a Maíra, gente, ela tem um currículo maravilhoso. Ela tem uma experiência muito grande de Amazônia, que eu vou deixar que ela conte, porque ela vai falar com muita propriedade. Mas ela é uma designer de conexões e ela é criadora do Investe Amazônia. Então, bem-vinda, Maíra. Vai ser um prazer te ouvir. Eu quero saber um pouquinho quem é a Maíra, o que você faz, o que é uma designer de conexões, por favor. Gente, primeira parte, né, eu queria agradecer pela presença de vocês. Tempo é um recurso escasso e muito caro, né? Então, eu queria agradecer pela presença de todos. Gente, eu sou uma cabocla nascida e criada nesse território chamado Mairi, conhecido mais como Belém do Pará. E meu pai me dizia, desde criança, a seguinte frase: canta a tua aldeia que serás universal. E eu acho que isso me marcou, entrou no meu subconsciente e ficou, porque desde criança eu queria ser diplomata. E a gente diz quando criança, né, o que você quer ser quando crescer. E aí eu fui atrás da minha tia para entender qual seria a profissão que poderia me levar para conhecer o mundo, falar outras línguas e conhecer outras culturas. Porque desde muito criança eu sempre fui estimulada a olhar para dentro e olhar para fora. E a minha tia disse que eu deveria ser diplomata. Aí eu falei, tá, mas e aí, qual é o caminho para ser esse negócio aí? Que eu não sabia o que era. Ela disse que eu deveria fazer direito. E assim eu tomei a decisão, quando criança, de fazer direito. E nunca houve plano B. Sempre foi direito, né? Então, acabei cursando o direito na UFPA. Agora, a verdade, gente, é que eu não acreditava que eu poderia ser diplomata, porque isso, até hoje, é distante da nossa realidade, né? Então, no meu caso, ser quem eu sou, uma mulher negra, nortista, de família de classe média baixa, querer entrar para a diplomacia era uma coisa completamente fora da realidade. E aí, quando eu me formei, veio aquela pergunta de novo, e agora o que fazer da vida, né? E eu estava desesperada, porque nada me apetecia. Mas veio esse sonho, e ali eu entendi uma coisa. A única pessoa que pode nos impedir de fazer algo na vida somos nós mesmos. E ali, como se um raio tivesse caído na minha cabeça, eu falei, eu vou embora do país e eu vou ser diplomata. Só que, na época, eu não sabia que eu já era diplomata. Enfim, resumo da ópera.
Resumindo mesmo, mas para quem quiser conhecer um pouco mais dessa trajetória, eu tenho um TEDx chamado Transformando Dificuldades em Oportunidades. E fui para a Suíça. Cheguei na Suíça crua, não falava inglês, não falava francês, não entendia da cultura, nunca tinha saído do Brasil. Aliás, minto, fui para o parquinho da Disney uma vez por sorte, mas não conhecia nada de Europa, né? Então, assim, eu comecei a minha jornada desafiadora, porque eu só tinha 6 meses para vingar, porque era o que eu tinha de dinheiro, né? Então, consegui a proficiência em francês em 5 meses e meio, entrei na faculdade, e aí começou uma nova jornada, né? Onde eu me sentia desse tamaninho. A minha primeira prova oral foi em francês, e a professora virou para mim e disse que eu não sabia falar francês, que eu não tinha seguido o curso dela, que eu deveria fazer assim, assado e cozido. E eu saí da prova querendo voltar para casa nadando, né? De tão desesperada que eu estava. Então, assim, foram 6 anos morando na Suíça, onde eu tive muito aprendizado, né, principalmente de quem eu era e do ambiente onde eu estava, que era extremamente internacional. Genebra é uma cidade de menos de 1.000 milhões de habitantes, com 180 nacionalidades representadas. Então, era comum estar à mesa com 5 pessoas e cada um de uma nacionalidade. E aí eu aprendi uma coisa: a gente aprende de outras culturas e outras pessoas e também ensinamos. Então, eu sempre marquei muito o meu território enquanto amazônida, porque eu não queria ser confundida com outro lugar. Porque eu sabia que eu era única nos lugares onde eu estava, e continuo sendo, né? Então, hoje eu sou basicamente uma arara azul, com aquilo que eu represento, com as minhas diversidades, né? E na época, obviamente, eu não tinha tanta noção disso. Bom, resumo da ópera: fiz mestrado em Direito Internacional e Europeu na Universidade de Genebra. Na época era o 3º ano somente, né, desse curso de mestrado na Unige. Eu era, até então, a única brasileira. Então, eu fui pontuando a minha vida nessa trajetória como a única em alguns lugares. Aprendi inglês, né, enfim, me virando. Gente, e trabalhei com coisas pontuais que me trouxeram muito conhecimento. Então, em maio de 2008, meses depois, quando eu tinha chegado em Genebra, eu consegui trabalhar na produção da Assembleia Geral da OMS, Organização Mundial da Saúde. E lá eu descobri países que eu não sabia que nem existiam. Eu não falava inglês, só falava francês, né? Então, assim, aos poucos, eu fiz 3 vezes, tá? 3 anos, até 2010. E aí eu fui aprendendo, né, como é que funcionam essas organizações. Então, quando eu vejo um evento internacional da ONU chegando na minha cidade, eu arrepio. Porque é como se eu estivesse vendo todos os universos que eu, né, frequentei no lugar onde eu nasci. Então, assim, eu ainda não consegui postar absolutamente nada sobre o que está acontecendo aqui, porque eu preciso viver o que está acontecendo. Eu não tenho condições de postar nada, não tenho como compartilhar, porque eu estou digerindo e absorvendo, né? Enfim, foram 6 anos nessa jornada. Trabalhei com desarmamento nuclear. Eu convivi com algumas vítimas das bombas atômicas, inclusive dei palestra no Japão e Nagasaki, na frente dessas pessoas. E eu me perguntava por que eles me escolheram para estar aqui. Porque não tinha nenhuma relação. Nós estamos na América Latina, numa zona livre de armas nucleares. Não existe produção, não existe armas aqui. Ótimo. Não pode nos atacar também. Estamos, né, um pouco que blindados. Mas eu entendi que era justamente por isso que eles me chamaram, porque eu estava fora desse entrelace, desse jogo, né, geopolítico, que trouxe tanta tristeza, né? Enfim, trabalhei com tráfico de mulheres, aliás, contra tráfico de mulheres, né, na Índia. Enfim, foi uma experiência bastante remarcável, onde eu entrei, digamos que menina, e saí mulher com peixeira na bota. Porque, mais uma vez, estava eu, brasileira, sozinha, a primeira brasileira, né, na organização, fazendo esse tipo de coisa, e eu entendi muita coisa sobre a essência humana, sabe, sobre ser humano. E quando eu estava com aquelas meninas, gente, meninas e adolescentes, não eram só jovens mais velhas, né? Por tudo que elas já tinham passado, a forma como elas enxergavam a vida, aquilo me trouxe, na verdade, uma outra percepção sobre as coisas, né? E aí eu tive uma sacada quando eu estava lá na Índia. Desisti de ser pesquisadora, porque eu meti a mão na massa, e eu vi que tinham mundos em paralelos, tá? Tinha o mundo das Nações Unidas falando de tráfico de mulheres e tinha a realidade. E eu entendi que fazer projetos era uma forma de fazer uma conexão, né? Então, por isso que hoje eu já tenho aí uns 15 anos de experiência com design de projetos, tradução cultural entre países, e nos últimos anos eu tenho feito muito isso também entre setores, né? Porque tem uma linguagem nos setores, e aí, se você conhece aquilo, a comunicação fica mais fluida. Bom, resumo da ópera: voltei para o Brasil em 2014 para realizar esse sonho, porque eu fui contratada pelo governo da Suíça para montar o consulado científico deles em São Paulo. Então, eu voltei com uma missão específica, né, de, enfim, realizar o meu sonho.
Então, eu fui muito feliz durante esse tempo, porque, além de realizar o meu sonho, eu tinha uma equipe incrível. Eu tinha tudo que a sociedade dizia que era bom, eu tive. Em 2015, aliás, final de 2014, quando eu voltei, chegou uma proposta da Suíça que parecia marmelada, que era para fazer um projeto aqui em Belém do Pará. Eu falei, não, gente, para. E a pessoa não sabia, né, que, enfim, que eu era daqui e, enfim. Foi um projeto bem desafiador, né, que era de ciência e inovação. Desenvolvemos aqui, o equipamento não deu conta da Amazônia, né, então ele caiu. Era um drone movido a energia solar, enfim, com uma série de coisas, e o drone não aguentou aquilo que a gente tinha desenhado, né? E é interessante como a questão da percepção muda, porque a ideia das pessoas do que é um rio é a ideia europeia. E nós também esquecemos de dizer que rio aqui pode ser pior do que uma baía de mar aberto, né? E, enfim, foi um contexto bastante interessante de aprendizado. E eu lembro nessa época que a gente fez um mapeamento, né, após o projeto na região, para entender quais seriam as interseções direto da Amazônia com a Suíça, porque o meu papel era fazer pontes. E a gente identificou algumas peculiaridades, sabe, na região, e eu entendi uma coisa: não existe árvore dando fruto sem raiz. Se não começar pela raiz, pode observar na natureza, não tem o que prospere. Entendeu? Então, assim, eu trago isso comigo e eu falo isso quase como um mantra para as pessoas, porque não adianta trazer coisas de fora para dentro na Amazônia e achar que vai vingar sem levar em conta as nossas raízes, sem levar em conta quem são as pessoas. Então, a percepção que tem de fora, existem duas, gente. Tem uma percepção internacional e uma percepção nacional. A mais difícil é a nacional. Mas eu vou contar um pouco dessa história daqui a pouquinho. Enfim, fui diretora desse escritório durante 4 anos, fazendo pontes entre Brasil e Suíça em ciência, educação, arte e inovação. Conheci o que tinha de melhor no nosso país e trabalhei para um dos países mais inovadores do mundo, né? Mas uma coisa que eu não contei é que eu era uma péssima aluna no meu mestrado, ao ponto de não ter os créditos para me formar. E eu fui expulsa do mestrado. Agora, tu imaginas, né? Eu fui para lá para fazer mestrado e eu descobri que eu estava me tornando um mestrado. Ou seja, quando o meu mestrado não saiu, eu morri viva. Né? Eu me senti uma vergonha assim gigantesca. Mas aí começa a história, né? Porque eu consegui ter coragem de ir na universidade, explicar minha situação e pedir uma chance. A chance me foi dada, faltavam 2 matérias e eu consegui a façanha de reprovar novamente em uma. Aí eu falei, gente, ou eu me mato ou eu arrumo uma solução. Né? Matar, fora de questão, mas eu entendi porque as pessoas têm depressão e podem chegar nesse nível. É um desespero de você não se dar valor, não se enxergar valor em si. Gente, mas aí eu tive que fazer um exercício que vale a pena a gente fazer para a nossa vida, sabe? Que é olhar para trás e ver o que você fez até então. E eu descobri, olha que louco, é percepção, copo cheio, meio vazio. Porque eu lembro que das vezes que eu recebi as minhas notas foi quando chegavam exatamente no mesmo dia as minhas bolsas. Então, com todas as notas ruins que eu tinha, ou melhor, péssimas, eu tive 4 bolsas de estudo e várias recomendações. Inclusive, uma coisa interessante, a mesma professora que, enfim, acabou comigo, ela me deu uma carta, porque eu dei um checkmate nessa mulher. O que aconteceu? Eu mandei uma carta para ela e disse que exatamente pelas coisas que ela tinha me dito naquele momento, eu gostaria de fazer um curso lá na Holanda, na época. E foi um checkmate. Ela teve que me dar a carta. E aí eu entendi que, apesar de eu ser muito ruim em alguns aspectos, eu era muito boa em outras, porque eu tinha que escrever essas cartas, ninguém me conheceu pessoalmente. Eu tinha que escrever cartas em francês e convencer pessoas a me darem bolsas. Né? Então, ali eu falei, opa, pera lá, não é bem assim. Não é sobre quem está te avaliando, é como a gente se avalia. Claro que foi uma experiência bastante dolorosa, né? Mas hoje, quando eu olho para trás, eu vejo o quanto isso me deu embasamento para fazer o que eu quiser da vida. Né? Então, assim foi que eu me formei. E tenho várias histórias, gente, para contar desse período de Genebra, né? Mas assim, eu acho que um que me formou muito enquanto pessoa, além de toda a cultura suíça, que eu tenho muito reconhecimento e agradecimento, né? Gratidão, foi uma chefe minha, em 2011, que virou para mim e disse, Maíra, se não existe o que tu queres, vai lá e cria. Porque um dia alguém foi lá e fez. Gente, isso entrou no meu subconsciente e é assim que eu sou, é assim o que eu tenho, é assim o que eu faço. Voltando na cronologia para a Swissnex, pedi demissão no auge da carreira. Aí, quando eu saí, o povo me olhava mais uma vez, né, estranho, porque já me estranhavam pelo fato de ter voltado para o Brasil. Eu falei, gente, o Brasil é maravilhoso. Porque, assim, quando a gente só tem noção de uma montanha quando a gente se afasta dela. Não é verdade?
Pois é, então essa questão da perspectiva sobre o que é a Amazônia também tem a ver com o quanto a gente se distancia, né, para ter uma noção mais abrangente. E a outra coisa foi quando eu pedi demissão. E aí começou uma nova jornada, né, onde eu passei por inúmeras situações, dentre elas eu voltei para Belém, decidi não fazer o que era no mercado, então eu não virei consultora, eu decidi encarar um desafio que era me colocar, me posicionar enquanto parceria. E parceria é criação, né? Então, isso fez com que eu tivesse ganhos e perdas. O ganho foi que eu me posicionei no mercado de uma forma que hoje eu tenho resultado, né? A perda foi que eu quebrei financeiramente nesse processo. Tá? Eu me sustentei durante um ano e bolinha, e depois, caí. E quando eu caí, eu me dei conta, obviamente, depois da dor, né, que eu falei, eu estou viva. Aí eu falei, não, eu não sou minha conta bancária. Eu não sou o apartamento que eu moro, eu não sou as viagens que eu faço, eu não sou, na verdade, nada disso. Então, isso, na verdade, enfim, no empreendedorismo, né, você vai criando robustez para acreditar no teu sonho, independentemente disso. E eu acredito que não é uma coisa ou outra. A gente tem, na verdade, que juntar o tudo, né? E aí eu gosto muito da Anitta nesse sentido, que não é ser 8 ou 80, é ser 8 e 80. Né? Ter 8. Né? É isso, né? Então, eu fui abarcando, gente, nesse processo, aquilo que eu queria ser. Então, eu identifiquei, olhando para dentro, quem eu era enquanto profissional, e foi aí que eu criei minha profissão enquanto designer de conexões e parcerias. Porque quando eu falava, e até hoje, se eu falo para vocês que eu sou conectora, eu sei, eu vejo na cara das pessoas, a expressão é tipo, não vem nada, tipo, o que é isso, né? Aí eu entendi que design, conexões e parcerias são palavras que separadas fazem sentido. E quando eu junto, eu tenho uma história para contar. Né? Então, hoje, o Google não sabe o que é design de conexões e parcerias, ele vai ter que direcionar para o meu site. Né? Bom, resumo da ópera. Né? Fiz isso, né? Me posicionei no mercado enquanto pessoa, enquanto ser humano. Então, quem abre portas hoje é a Maíra Castro. Né? Então, esse foi o passo. Muito show. E assim, gente, a gente trouxe a Maíra aqui porque falar de moda é um problema social, é um problema ambiental, é um problema que envolve muitas coisas. A gente fala do Zeitgeist, por exemplo, nós com o Hunters analisamos o Zeitgeist, que é o espírito do tempo. A gente precisa analisar a sociedade como um todo para chegar na conclusão das tendências. Né? Então, as tendências que a gente usa na moda são todas uma análise sociológica e tudo mais. Por isso que é importante a gente entender o contexto social em que a gente está conectado. Né? Falar de moda amazônica é um desafio para todos nós que envolve desafios sociais, desafios ambientais, desafios culturais, né, Maíra? E a gente está vendo tudo isso acontecer na nossa cidade essa semana. A gente sabe que a gente recebeu a Cúpula da Amazônia. Vamos sediar a COP30. E, nesse contexto, a moda ela entra de cabeça, né? Porque falar de uma moda, a moda está enfrentando muitos desafios sociais. E falar de moda sustentável e na Amazônia, a gente precisa realmente mergulhar nesses desafios, né? Quais são os problemas culturais que a gente está enfrentando, quais são os desafios sociais que a gente vai enfrentar. E aí vem uma COP30 e eu sei que muitos da sustentabilidade estão aí ansiosos por esse momento, né? Mas nem todos sabem o que é a COP30, nem muitos sabem o que esses eventos que estão acontecendo no âmbito global podem afetar diretamente a moda e podem afetar diretamente a Amazônia. Então, Maíra, tu contasses um pouquinho do que vai acontecer aqui em Belém, o que está acontecendo, como isso pode influenciar a nossa economia criativa, né? Pontos bons, pontos talvez não tão bons. Então, eu queria que você trouxesse para a gente todos os desafios que a gente vai enfrentar, mas também todas as grandes oportunidades que a gente certamente vai ter nesse momento. Gente, eu acho que nós, enquanto amazônidas, enquanto belenenses, né, sobretudo, precisamos entender sobre posicionamento estratégico e política, porque é sobre isso, no final das contas. O que significa a COP? A palavra significa conferência entre as partes. Parte de quê? Da Convenção sobre o Clima. Né? E, assim, não coincidentemente, o Brasil faz parte desse processo porque foi na Eco de 92 onde começaram essas discussões. Então, o Brasil já tem, na verdade, né, uma importância, uma relevância dentro desse âmbito internacional. E várias decisões, né, muito sérias e muito relevantes foram tomadas ao longo dessas COPs. Tá? Então, é um evento da ONU, é um evento sobre clima,
e é um evento que mobiliza muito a sociedade civil, de forma que outros fóruns da ONU não ocorrem. Tá? Aí tem uma questão de percepção. Tá? Bom, em Genebra a gente via muito desses eventos. Né? Eu estive em Nova York também, ano passado, em torno da Climate Week, né, da Semana do Clima, mas a minha experiência é mais em Genebra, e também tive algumas coisas ali, uma vez, na verdade, lá em Viena, no centro da ONU. Os eventos da ONU, eles são fechados. Tá? Fechados em que sentido? Quem decide, quem está lá dentro, são os países membros. Primeiro ponto. As decisões, elas estão ali. Só que na COP existe um universo de coisas que acontecem ao redor. A minha percepção sobre isso é bom pelas trocas que ocorrem, para a gente saber o que está acontecendo, para saber o que a sociedade civil está desejando, para lançamento de programas e etc. O lado B disso é que eu vejo que é uma forma de se esconder o que está acontecendo no cerne da questão. Porque quando eu vejo como se fala da COP, a última coisa que obviamente, eu tenho interesse em saber, mas não aparece tanto, porque é tanta coisa, vem cá, o que está sendo decidido nessas portas fechadas? Então, basicamente é isso, é preciso entender como funciona. Quem é que organiza a COP? É a ONU com o Brasil. E aí, o governo do Estado do Pará entra de forma secundária, mas está ali, obviamente, muito próximo, e, por último e por fim, entra a prefeitura. Tá? Então, a prefeitura é a que menos tem envolvimento com toda a organização. Quem está à frente realmente é a ONU e o Brasil. Só para explicar um pouco, tá, gente, de como é que vai ser esse contexto. No Egito, eles fizeram num lugar que é puramente turístico. Não é o nosso caso. A gente tem muita raiz e personalidade na cidade, e lá no Egito, aparentemente, tiveram ali passando 120 chefes de Estado. Agora a gente teve 8, né? Vamos ter uma quantidade bem maior, e eu acredito que essa COP vai ser a mais cobiçada de todos, porque vai ser a primeira vez onde vamos estar falando de clima e meio ambiente na maior floresta do mundo. Tá? Então, assim, os olhos já estão todos voltados para cá. Eu não sei o que aconteceu espiritualmente, mas no meio da pandemia, alguma coisa fez assim na cabeça das pessoas. Então, é isso. A gente precisa, na verdade, se apropriar, tá, desse momento. As ondas estão chegando, e vamos falar agora de posicionamento estratégico. Eu acho que, individualmente, a gente precisa entender quem nós somos enquanto profissionais e quem nós somos enquanto cidadãos para fazer isso acontecer. Porque veja o que aconteceu na cúpula. Sabe quando você joga uma pedra na água, que, né, cria aquelas ondas? Foi exatamente o que aconteceu. A cúpula veio, né, veio, na verdade, o evento Diálogos Amazônicos, e, em torno disso, vários outros eventos. Tá? Eu mapeei, foram 8 eventos acontecendo em uma semana. Esse aqui é o último, fechando em 2000 agora, mas tem um outro evento acontecendo mais tarde também, sobre uma outra temática. Então, veja o tamanho disso. Eu estive com pessoas que estiveram pela primeira vez aqui em Belém. Né? Então, olha a cadeia que movimenta. Então, não é sobre a COP, é sobre o que já está acontecendo a partir de agora. Então, assim, é uma mobilização que não é só do governo do Estado ou da prefeitura. Tem a ver conosco enquanto cidadãos, enquanto profissionais, enquanto empresários e empresárias. Então, a gente precisa estar de olho nisso. O que eu vejo também? O cenário está mudando muito rápido, gente. Eu juro para vocês, no meio da pandemia, quando pessoas de fora da região e do país vinham falar comigo, a abordagem era uma, depois mudou, e agora está mudando. Então, o discurso de quem é de fora da região do país é diferente de quem é de fora da região e quem é de fora do país. E aí eu vou começar a mencionar algumas feridas. Eu acho muito difícil falar de Amazônia no Brasil. Por que eu acho difícil? Porque o Brasil está começando a descobrir a Amazônia, mas invisibiliza o norte. Invisibiliza pessoas. Então, assim, eu não tenho tempo para explicar que norte não é nordeste. Isso está gravado, tá? E eu estou falando exatamente por causa disso. Não dá tempo. A minha estratégia pessoal e jurídica, enquanto empresária, é olhar para fora do país e conversar com quem está lá fora. Por quê? Para cortar os intermediadores. Desculpa, mas é sobre isso. Então, como é que está acontecendo agora na minha perspectiva? Antigamente, tipo, um ano, alguma coisa, já me procuraram, inclusive, com a proposta de fazer uma coisa maravilhosa aqui, e eu ficaria com a ponta de cá e a pessoa ficaria com a ponta de lá. Aí eu falei, por que eu vou fazer isso se eu posso falar diretamente? E aqui começa o gancho. Nós temos um histórico na região de conversar diretamente com o resto do mundo. Nós temos um histórico de estar no centro do mundo há muito tempo, porque se não fosse o pneu da borracha, não teria indústria automobilística no mundo. Então, isso é a Amazônia. Voltando para o nosso contexto com relação a isso,
O mundo inteiro está olhando para a gente. Essas pessoas querem nos conhecer. Então, aqueles que falam inglês, gente, nós temos a gente tem uma missão para com a cidade, uma missão para com a região, uma missão para com as pessoas, porque vamos precisar de interlocutores. Então, aqueles que falam outras línguas, a gente precisa se posicionar, e não é só sobre a gente, é sobre abrir portas. Né? Então, assim, na minha perspectiva, nós, enquanto amazônidas, precisamos nos preparar para falar com esse mundo que está querendo chegar. Porque é sobre networking. No final das contas, é rede de relacionamento. Inclusive, a gente está aqui por isso, né? Então, o que acontece? A rede de relacionamento de quem está lá fora é pensar, quero me envolver com a Amazônia. Vai fazer o quê? Buscar na sua rede. Quem vai para fora do país? A maioria das pessoas não são daqui. Tá? Então, vai buscar em outro lugar. Aí, essa pessoa vai vender alguma coisa, vai fazer alguma ponte, mas não conhece a realidade aqui. Aí, quem está lá fora está perdendo tempo e dinheiro, às vezes. Né? Então, assim, esse que é o meu posicionamento estratégico, e aí fica o meu convite para que todos nós pensemos nos nossos individuais, porque é sobre isso no final das contas. Isso não quer dizer que eu não abra a porta, gente, não é sobre isso, tá? Mas o meu posicionamento ele é muito claro. E eu não me atrelo a qualquer pessoa, que seja física ou jurídica, porque se não tiver de acordo com os valores que eu acredito, que é mostrar para o mundo que é a Amazônia de dentro para fora, eu não tenho como me entrelaçar. Né? Então, estou compartilhando com vocês o posicionamento pessoal que eu tenho para causar essa provocação, para que a gente saiba com quem nós queremos conversar e nos entrelaçar. Tá? Porque, assim, se não existe árvore dando fruto sem raízes, não vai ser coisa chegando aqui que vão vingar. Vai ter que entrelaçar, vai ter que fazer acontecer de uma outra forma. Tá? Então, posicionamento, entendeu? É super importante, networking é super importante, eu acho que são coisas que podem nos auxiliar. Então, não é sobre a COP em 2025, é sobre o que já está acontecendo agora. O que vai ser essa COP, gente, não dá para ter noção. É uma mistura de Copa do Mundo com o evento mais importante das Nações Unidas. É basicamente isso. Então, assim, a dimensão disso é astronômica. Eu não consigo dizer para vocês o que vai ser isso aqui em Belém do Pará. A questão toda é o que vai reverberar para depois. Sabe, a pedra na água que eu falei, né? Então, o que a gente vai precisar? Planejamento, conexão e vontade de fazer. Como assim? Quanto mais projetos, engajamentos estiverem estruturados, e aqui tem uma metodologia que existe, que é o ciclo W2H, o que, como, onde, porquê, entendeu? Se tiver organizadinho, fica fácil de conversar com quem está lá fora para fazer o fluxo. Né? Então, esse, na verdade, é o convite que eu faço, né, para que a gente comece a se organizar e se estruturar. Porque não é só sobre ter uma boa história para contar, é preciso ter estrutura. Tá? E aí vem um detalhe, precisamos construir a nossa narrativa do que queremos mostrar para o mundo. E digo mais uma coisa, precisamos também conversar diretamente com as pessoas, sem intermediação. Exatamente, né? E eu acho que é o momento da gente ganhar esse poder de voz. Olha, para você ter noção, Mayra, eu não sei se você sabe, mas o primeiro livro de história da moda do Brasil, ele aconteceu aqui em Belém. E aí, o que acontece? João Afonso, ele fez em alusão acho que está certo, em alusão ao aniversário de Belém. E ali ele falou da Belém, da Belle Époque, falou da aventura de cheiro, né, que surgiu ali naquele contexto, com influências daqui do Pará, com influências da Europa. Então, Belém já teve o seu protagonismo na moda. E a gente tem que ressuscitar esse protagonismo, sabendo do nosso potencial criativo e sabendo que nós temos voz, que nós não precisamos ser interpretados, né, por pessoas que não nos conhecem, mas que nós podemos contar ao mundo a nossa história, que a gente pode dizer ao mundo quais são as belezas da região norte. E isso acontece com aqueles que estão na linha de frente, mas acontece também com os pequenos empreendedores, com aqueles que levam a Amazônia das mais diversas formas, né? E eu queria falar sobre o complexo de vira-lata, né? Que para que a gente possa vencer, para que a gente possa ser objetivo nessa mensagem ao mundo, queria falar um pouquinho desse complexo, que coisinha chata, né, que a gente sofre. No Brasil a gente sofre, mas aqui no Pará ele é mais profundo. Então eu queria falar um pouquinho sobre isso e conectar com a moda, que eu acho que a gente tem que realmente saber do nosso valor e vender essa Amazônia para o mundo.
Olha, eu não sou da área da moda, né? Mas, assim, quase 100% das vezes que eu subo no palco, eu estou com a Anaísha Cardoso comigo. Então, é quase que um amuleto, né? E a minha perspectiva é que eu cresça, né, em termos de exposição das peças das pessoas daqui e das roupas das pessoas daqui. Então, esse, na verdade, não é só um desejo, eu estou realmente me planejando para isso, eu estou vendo como funciona e tal, porque eu quero estar vestida de Amazônia. Porque, como tu falaste, né? Mais uma vez, eu não sou da moda, mas eu lembro de ocasiões onde as pessoas elas foram vestidas a caráter, justamente porque era um momento para aquilo, né? Estou falando de uma reunião das Nações Unidas. Era uma porrada feia dentro da OMS, briga da União Europeia, Estados Unidos e os outros países, e aí o povo começou a chegar a caráter dos seus países. Foi assim muito interessante. Aí vou voltar para a questão da síndrome do cachorro vira-lata. Gente, vamos aqui, né? Estamos num grupo grande e eu queria perguntar para vocês: vocês já sentiram alguma vez a síndrome do cachorro vira-lata em algum contexto? Algumas mãos tímidas estão começando a aparecer. A gente vai abrir um síndrome do complexo do vira-latas anônimos, pode ser? Então, vamos lá. A narrativa que nós aprendemos sobre nós mesmos nos colocou nessa posição. Né? Então, assim, o norte sempre foi a periferia do Brasil e a Amazônia é o centro do mundo. Aí eu vou voltar para a questão da percepção do copo meio cheio e meio vazio. Quando eu era criança, quando eu saía daqui, eu ouvia algumas piadas, né? Tipo ontem do William Bach falando que está aqui no mato, né? Então, esse mato é a floresta mais cobiçada do mundo. Uma outra coisa que eu aprendi também com relação a isso é transformar a síndrome em autoestima do cachorro vira-lata. E aí vamos trabalhar com o imagético. Vocês já viram um cachorro vira-lata, né? Vocês já viram como eles são? Pois é, então, eu nem preciso entrar em detalhes, né? Mas o cachorro vira-lata, ele é simpático, ele é inteligente, ele é ágil, ele é maravilhoso e é muito saudável, inclusive. Entendeu? Então, assim, a gente tem que olhar para essa questão da síndrome em autoestima do cachorro vira-lata. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Bom, por todo o treinamento que eu tive em casa, de como eu fui educada a valorizar as minhas raízes, os meus pais são muito conectores, né, também, eles entrelaçam com outras pessoas, enfim. A minha mãe é a maior referência de networker que eu tenho na vida, porque eu até brinco, se tiver um pote com aqueles papeizinhos com número, é capaz dela pegar. Minha mãe é desse tipo. Então, com relação a essa questão da perspectiva da síndrome do cachorro vira-lata, eu posso vos afirmar, eu tenho zero problema de síndrome do cachorro vira-lata, pelas mesmas razões que a gente pode se achar com a síndrome do cachorro. Brasileiros, nortistas, aí vinha mulher, negra, entendeu? E por aí vai. Então, é justamente por isso que eu, sinceramente, por ser quem eu sou, por ser amazônica, gente, eu me acho até mais sexy. De verdade, porque é a região mais cobiçada do mundo. Então, isso pesa para a gente. Porque quando a gente olha para outros lugares ou para outras pessoas, a gente pode se achar mais ou menos aqui e acolá, enfim. Mas a questão toda é justamente olhar para essas raízes e entender o poder que elas têm. Porque raiz é nutrição. Quando a gente se nutre do nosso território, seja ele qual for, você se torna universal. Né? Então, assim, todos nós aqui, ou pelo menos alguns, né, já passaram por questões desse tipo. Eu confesso que já passei de inúmeras situações, como eu disse antes, né, acho mais difícil falar de Amazônia no Brasil. E lá fora é tipo assim, você é uma peça única, porque as pessoas ouvem falar, mas ver alguém da região é tipo, uau! Qualquer coisa que você tenha para falar, as pessoas querem te ouvir. Então, isso é muito bom. E aí, voltando, só para finalizar essa questão da síndrome do cachorro vira-lata, vamos transformar em autoestima do cachorro vira-lata. 2, a gente vem da região mais cobiçada do mundo. Nós temos uma história, uma cultura e valores da última fronteira de Brasil original. O resto já foi destruído. Aqui é o que se ficou. Né? Então, assim, esse é o nosso poder, porque nós somos árvores desse território enquanto pessoas. Né? Então, é uma questão de inverter a lógica, e eu faço realmente essa provocação para que toque as pessoas, entendeu? Para que a gente tenha esse resgate de autoestima, e a forma de fazer isso é reconhecendo a nossa própria história, nosso próprio valor. Nós não devemos nada, absolutamente nada, para ninguém em qualquer lugar do mundo. Sabe por quê? Porque em qualquer pessoa, em qualquer lugar, existem coisas boas e ruins, aspectos positivos e negativos, correto? Então, a gente não deve nada para ninguém. Ao contrário, nós também temos muito a ensinar, muito para tocar e muito para contribuir para com o mundo, com soluções que podem ser criadas aqui.
Não é o mundo que salva a Amazônia, não é o mundo que vem nos salvar, é a Amazônia e nós que vamos ajudar o mundo a se salvar. Exatamente. Eu confesso que eu já sofri da síndrome do vira-lata, mas eu me converti, assim, eu tive, assim, eu abri meus olhos. Eu estava tudo certo para eu ser uma pessoa, ai, Amazônia, nada a ver, né? A gente só quer saber de Paris, de Nova York. E aí, quando eu fui fazer meu mestrado me empurrou para a Amazônia e eu vi o quanto que eu estava sendo ignorante, né? Assim, com a minha região. Eu fui obrigada pela linha de pesquisa, né? E ali eu comecei a ver quanto que o mundo, por exemplo, autores que falam de futuro de moda, de design, eles estavam falando assim, olha, o mundo está caótico, a gente entrou numa globalização desenfreada, as pessoas estão perdendo o senso de identidade cultural, porque em todos os lugares a gente come a mesma coisa, a gente consome os mesmos aplicativos, a gente viaja, a gente usa a mesma moda em todo mundo e as pessoas estão perdendo esse senso de identidade. E também somado ao lixo global, a todo o caos que ele estava gerando. Então, os filósofos do futuro do mercado começaram a dizer, olha, vai haver um momento do slow, as pessoas vão parar, as pessoas vão começar a retornar às origens, elas vão começar a valorizar as manualidades, aquilo que vem da sua própria região. E eu disse, Eras, eu tenho que apostar nesse futuro, né? Eu disse assim, eu sei que eu vou ser irrelevante por algum tempo, mas eu vou apostar. E a gente vê, né? Aí aconteceu a pandemia, aconteceu a COP, que foi confirmada, e a gente vê que eles estavam certos, né? Então, assim, para nós, a gente realmente tem que entender isso. Não é justo que, por exemplo, uma bolsa de pirarucu seja vendida a um preço enorme num shopping. Mas e aí? O senhor do pirarucu está vendendo por quanto essa bolsa? Né? Então, é valorizar mesmo a nossa estética, é valorizar o nosso brand, é saber que a gente tem poder, sim, de vender produtos relevantes no mercado, que tenham uma comunicação global, que sejam cool, que sejam interessantes, e que a gente pode fazer isso com o que a gente tem nas nossas próprias mãos, né? A gente não precisa que olhares externos nos ensinem isso, né? E eu acho que, para complementar, eu queria saber um pouquinho da Amazônia que inspira. Né, você fala assim muito, eu vi uma entrevista sua que você fala muito assim dos olhares múltiplos sobre a Amazônia, né, que você fala que a nossa economia criativa precisa entender esses olhares múltiplos sobre a Amazônia dentro dessa conexão de mercado. E eu queria ouvir um pouquinho dessa sua fala sobre isso. Tá, eu vou falar do Amazônia que inspira e vou falar dessa pluralidade do que é a Amazônia. É muito plural. Aí, falar de Amazônia, né, como uma coisa só, a gente perde a territorialidade. Quando se fala de novo paradigma econômico, a gente precisa pensar, além da bioeconomia, que ainda está como uma nuvem, né, ou seja, tomando corpo, para pensar em novas economias. E aí vem uma questão, quando todo mundo está falando de bioeconomia, eu estou olhando para a economia criativa e vendo isso daqui é um tesouro que não está para ser construído, ele já existe. Se tem uma coisa que Belém do Pará é um polo cultural e criativo nacional. E Belém é tão peculiar, gente, que ritmos latinos são nossos. Né? Então, assim, aqui tudo pulsa. Pode procurar qualquer área da economia criativa, nós temos expoentes em todas elas, crescendo naturalmente, né? Porque, enfim, a gente não tem digamos que um território propício, né? Com conexões, com financiamento e por aí vai. As coisas são porque é natural, né? Da cidade. Então, eu vejo, na verdade, a economia criativa como uma forma de comunicação e poderia ser usada como ferramenta diplomática. E aí eu vou falar aqui dessa questão um pouco mais técnica de diplomacia, de onde até eu conheço. Tá? A diplomacia ela é, tradicionalmente, de Estado para Estado. Existe uma forma de fazer diplomacia que não é com, né, o Estado Nacional, mas com os subnacionais, governos, municípios, e por aí vai. E tem as pessoas que circulam. Né? Então, assim, eu acho que a gente precisa de embaixadores da Amazônia para levar um pouco da nossa cultura que perpassa a questão da economia criativa. Né? Então, fica aqui, na verdade, o convite para que nós nos transformemos em embaixadores para levar essa mensagem para o mundo através daquilo que reverbera. Né? No caso de Belém, a economia criativa ela pulsa sozinha. Né? Então, eu acho que é um pouco sobre isso. Com relação à Amazônia que inspira,
é um projeto e é uma marca. Então, eu vou pegar um pouquinho aqui para falar de marketing branding, porque eu olho para tudo isso, né? E aí a gente tem um pirarucu, né? Aí tem a bolsa que é vendida, sei lá quanto lá fora, né? Que é mais cara. A gente precisa entender um pouco a diferença entre preço e valor. E precisamos trabalhar mais no universo do valor. E valor não tem preço. Né? Então, assim, como é que a gente faz isso? A gente vai ter que buscar inspirações fora. Porque, veja, a função de uma árvore é dar frutos, né? No final das contas, tomando como exemplo. E ela não é só feita de raiz. Então, a gente vai ter que buscar coisas, sim, que façam sentido para cá, para poder criar novas proporções, novos paradigmas. Né? Então, eu acho que a gente precisa, sim, olhar para questões de técnicas de marketing para saber como é que a gente dá mais valor para aquilo que é nosso. Porque não dá para vender o que a gente vende a preço de banana. É preciso questionar o mindset da commodity, que não está só no açaí, na soja que é vendida aqui, mas até o conteúdo que se fala sobre a Amazônia está sendo veiculado como commodity. Porque não dá para definir de onde é que está vindo aquela fonte. Estou falando de sistemas alimentares, tá? Mas quem é que está falando para ter, sabe, propriedade sobre isso? E não é sobre um ou outro, é sobre a gente entender de onde está vindo a fonte. Então, a questão da mentalidade da commodity está ali por trás. Pegando o gancho aqui do Amazônia que Inspira, eu tenho 3 marcas registradas no INPE, gente, porque é fundamental. E já teve 3 pessoas que tentaram colocar a mesma marca, eu tive que falar com as minhas advogadas para, né, enfim, está me prejudicando, inclusive, né? Então, assim, para quem tem empreendimentos e projetos, é bom pensar nos nomes, tá? Porque dá valor. O Amazônia que Inspira, ele é uma marca e a primeira entrega é um programa de alavancagem de empreendimentos femininos em comunidades tradicionais. A gente fez a primeira etapa e estamos agora para captar para a segunda. Então, voltando para isso que eu estou mencionando várias vezes, é preciso começar pelas raízes. Precisa ser aceito culturalmente. E tem um conceito que eu estou defendendo muito de desenvolvimento consciente, que além de falar de questões sociais, econômicas e ambientais, a gente precisa fazer coisas que sejam culturalmente aceitas. Tá? E o Amazônia que Inspira teve esse viés de ir lá conversar com as mulheres, entender a parte delas, envolvê-las, implicá-las para, a partir disso, montar uma metodologia de empreendedorismo. E olha que interessante, né? Eu quero aplicar para mim essa metodologia porque eu falei, rapaz, isso aqui pode dar certo. 40% é sobre gestão e empreendedorismo em si. 40% é sobre desenvolvimento pessoal e inteligência emocional. E o segredo do negócio, que é o que a gente vai testar, está nos 20% restantes. Sabe o que é? Identidade amazônica e valorização cultural. A gente está fazendo esse projeto no Tapajós. É territorial, sabe? É território. Gente, ali viveu uma das maiores civilizações pré-colombianas na nossa região. É preciso resgatar essa história para que ela reverbere em tudo que a gente faça. Né? Então, resumidamente, é isso. Né? Onde a gente quer chegar com a Amazônia que Inspira? Bom, replicabilidade seria interessante, mas mais interessante é fazer sentido para as pessoas. Né? Então, eu carrego muito essa questão comigo, né? De fazer coisas que façam sentido, porque, no final das contas, é sobre isso. Arrasou. E, para fechar já a nossa conversa, mas nas considerações finais, eu queria que você falasse assim, já que você tem essa experiência tão grande entre o global e o local, qual seria a mensagem que você deixaria para essa Amazônia que não é isolada, mas é uma Amazônia que está completamente conectada com o mundo, né? E essa interação entre o global e o local, as tendências, puxando esse gancho, eu também defendo muito isso, assim, que a gente entender as macro tendências que estão dominando o mundo e adaptá-las e ver como a nossa Amazônia está sendo relevante, e está sendo totalmente relevante, né? O mundo quer saber de design regenerativo, o mundo quer saber de moda e ancestralidade, e a gente vai achar onde isso? Na Amazônia, claro. Né? Então, a moda global só fala de sustentabilidade, design regenerativo e tudo mais. E eles estão falando de Amazônia. Né? Então, nós temos essa questão de proteger, mas também de se comunicar globalmente, não é mesmo? Gente, eu acho que o recado, né, que eu deixaria como mensagem final é o que meu pai me diz, né? Cantemos a nossa aldeia para que a gente se torne universal. E, para isso, que sejamos embaixadores dessa região, para levar a mensagem do que nós queremos e pretendemos para a nossa própria região, porque o mundo inteiro está querendo saber sobre isso. Tá? Então, vamos fazer esse trabalho, né, de cantar a nossa aldeia para que a gente se torne universal e nos tornemos embaixadores, né, daquilo que é muito nosso, daquilo que nós conhecemos, que é essa região chamada Amazônia. É isso mesmo. E todos nós fazemos parte dessa missão, né?
É isso. Muito obrigada, Maíra. Ficarei aqui 3 horas conversando.